Olá, meu nome é Alana Pracuccio, eu sou engenheira cartógrafa formada aqui pela Unesp de Presidente Prudente e após a realização do curso eu vou mostrar esse outro software aqui que é o Métrica Siri, no caso aqui é o Pro, tá? Vou mostrar, falar o que ele faz aqui, mas basicamente é um software para aplicações com os produtos que a gente gerou, tá bom? Aqui eu vou estar mostrando especificamente uma aplicação com o mosaico de ortofotos que a gente gerou para a área urbana. Então, esse software aqui, ele é mais específico, digamos assim, para essa área, tá? Aqui a gente tem todas as opções, basicamente, que a gente teria no AutoCAD para estar trabalhando, só que aqui é melhor, por causa que é destinado especificamente para esse tipo de aplicação. E esse software aqui, ele é muito utilizado, tá? Porque é possível realizar a gestão e atualização do cadastro imobiliário municipal. Ou seja, o que é isso? Você ali fazer o cálculo do IPTU. Muito mais do que o AutoCAD, esse software ele vai permitir aqui que a gente trabalhe com um banco de dados, tá bom? Então, facilitando aí muito o nosso trabalho, as aplicações. E aí aqui você consegue fazer, digamos assim, um projeto só, envolvendo muitas etapas. Isso daqui é muito importante e é muito legal. Então, aqui para começar essa aplicação, eu vou mostrar aqui para você como que a gente faz para, por exemplo, importar aqui um mosaico de ortofotos, tá? O mesmo mosaico que a gente gerou no nosso produto. Para isso eu venho aqui em imagens, e venho nessa opção, TIFF em UTM. Então repare que aqui nesse software você consegue trabalhar também com esse formato ECW, tá? E ele também faz a conversão de TIFF para ECW, que eu comentei que na hora de exportar, que existem formatos que eles são mais leves, que são mais fáceis de a gente trabalhar no CAD, tá bom? E o ECW aqui, ele é o que a gente mais recomenda porque ele é como se fosse uma compactação do TIFF e você perde menos qualidade possível, tá? Então fica bem mais fácil aqui de você trabalhar. Então para importar aquele produto que a gente gerou, nosso mosaico de ortofotos, é só vir aqui em TIFF, em UTM, selecionar a pasta que está no seu computador. Ele vai perguntar algumas informações aqui, como coordenadas, tá? Que a gente está aqui em UTM. O elipsoide, que é como se fosse o sistema de referência, então o nosso é Sirgas 2000. Hemisfério, que é o sul. E aqui ele está pedindo o meridiano central, tá? Que é relacionado ao fuso. Então, a gente processou, viu lá que o fuso é o 22, tá? Relacionado aqui ao meridiano central, 51 graus. Tá bom? Então, aqui é só marcar essas opções. Vou dar um confirmar. E repare que se eu der um clique, né? Aqui, aqui no meu canto inferior esquerdo, eu consigo ver todas as coordenadas, tá? Lembrando que é um produto georreferenciado, cada pixel vai ter uma coordenada conhecida, e aqui, nesse software, tem como fazer bastante coisa, bastante aplicação bacana, tá? Então, a primeira delas que eu vou mostrar é a questão da vetorização. Para que serve a vetorização, né? A vetorização nada mais é do que você pegar uma feição e transformar essa feição em vetores, que no caso aqui para a gente seria contornar aqui essa feição, tá? A vetorização ela serve tanto para o cálculo do IPTU, que vocês vão ver, e também ela serve para você, se você quiser gerar uma planta, quiser gerar uma carta, em relação a esse produto, também funciona. Então, como que a gente faz para estar vetorizando aqui as nossas feições de interesse? Então, repare que aqui ele já tem as feições principais para a gente, é como se fossem os nossos layers lá no AutoCAD, tá? Então, se eu vier aqui, eu consigo ver os layers que tem, eu consigo acrescentar mais layer, eu consigo fazer a configuração dele, é o mesmo esquema, tá bom? Mas os principais são quais? Edificação, lote, quadra, piscina, tá bom? É bem voltado aqui para o ambiente urbano mesmo. Então, para eu começar aqui, eu quero começar vetorizando o meu lote, então eu clico aqui, e aí eu tenho que descobrir aqui, basicamente, qual que vai ser o vértice aqui, tá? Desses dois lotes de interesse. Então, digamos que seja esse pixel aqui, é só eu continuar fazendo, tá? Então, a vetorização nada mais vai ser do que você contornar aqui a sua área de interesse, tá? Então, vou colocar aqui. E para eu fechar aqui esse polígono, se eu clicar com o botão direito, fechar polígono, tá? Ele fecha para mim. Então, o que é importante quando a gente está fazendo uma vetorização? Principalmente aqui de uma área urbana, com essa finalidade, digamos, de cálculo de IPTU, ou que seja para você fazer uma carta, uma planta, o que é muito importante? Que um lote ele tem que estar junto do outro, tá? Então, o que seria isso? Que o vértice desse lote aqui, ele tem que ser o mesmo vértice do próximo lote. E para isso, a gente utiliza algumas ferramentas aqui, que são essas daqui,
que é como se fosse ferramentas de aderência, tá? Então, por exemplo, para o vértice que eu vou criar agora, ele ser junto no mesmo local desse vértice aqui, eu preciso usar algumas ferramentas. Então, ó, se eu vier aqui nessa opção precisão F3, eu consigo fazer com que toda vez que eu apertar o botão F3, ele vai estar ligado aqui para mim, ó. Percebe que agora quando eu passo o mouse aqui em cima, ele habilita essas opções aqui, tá? Então, ligar com o ponto anterior, uma intersecção, tá? Tudo isso daqui ajuda a gente. Então, se eu vier aqui nas ferramentas, ó, você vê que estão todas habilitadas. E assim que eu clicar no F3, tá? No atalho aqui na tecla do teclado, eu consigo, ó, encontrar esse ponto. Então, para eu conseguir desenhar aqui, ó, vetorizar o meu próximo lote, eu tenho que estar com isso habilitado, ó. Ele já uniu aqui no vértice anterior e eu faço aqui para o próximo vértice, tá? Então, agora eu faço aqui para esse lote. Ó, encontro aqui o vértice, tá? Se eu clicar com o botão direito, ó, fechar polígono, ele já fecha pra gente. Então, você vai fazendo isso para todos os lotes aqui, tá bom? E assim você já tem aqui o lote. Para eu, por exemplo, conseguir vetorizar área construída, tá? Que seria aqui, por exemplo, o telhado, o que seja aqui que tem construído dentro do lote, aí eu mudo aqui de layer. Então, por exemplo, se eu quero edificações, que é a minha área construída, eu mudo aqui, ó, ele já muda automaticamente aqui essa questão do layer, tá? E a mesma coisa. Então, eu começo aqui, ó, a vetorizar, tá? Então, é só vir contornando. Sempre prestar atenção, tá? Nos pixels, esses pixels aqui, no caso, ó, que fazem parte, tá? Da feição. Por quê? Lembra que eu falei que quando a gente está trabalhando aqui com mosaico de ortofotos, a gente tem que saber qual que é o GSD que a gente está trabalhando para saber quanto que mede um pixel. Então, se eu colocar, por exemplo, o meu vértice aqui no pixel errado, um pixel aqui, que se o nosso GSD for 7 centímetros, eu vou estar errando 7 centímetros dessa medida, tá? Então, essa etapa aqui de vetorização, ela tem que tomar um cuidado bem grande aqui para você realmente vetorizar a feição da melhor maneira possível. Então, aqui, mesma coisa, ó, vetorizar aqui a feição de interesse. E a gente pode fazer isso para todas as feições aqui também, tá bom? Outra coisa aqui, ó, você pode vetorizar a quadra, então você começa a contornar. E uma coisa bem legal aqui do Métrica City é que ele é bem ágil para essas coisas. Então, por exemplo, eu cliquei aqui em quadra, né, digamos que eu vou começar aqui a vetorizar essa quadra. Quando aparece uma feição que eu precisaria trocar, né, eu precisaria, por exemplo, lá no AutoCAD, tirar aqui e desenhar um semicírculo, aqui não, ó, se eu clicar com o botão direito e mudar aqui para a opção arco, tá? Eu consigo fazer esse arco aqui, ó, sem precisar terminar aqui, tá? Tirar essa questão dessa polilinha que a gente criou, tá bom? E para eu voltar a mesma coisa, ó, voltar aqui para a linha, e aí eu consigo continuar a vetorizar aqui, por exemplo, essa quadra. Então, basicamente, é assim que a gente faz a vetorização, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês verem um projeto que já está pronto, essa vetorização, para mostrar como que fica, como que seria aqui no caso. Se você quiser também abrir algum arquivo que você já fez lá no AutoCAD, você pode abrir aqui, que não tem problema, o formato ó, DWG, que nem está mostrando aqui, tá? Você pode tanto exportar o que você desenhou aqui, o que você vetorizou para o AutoCAD, quanto também você pode importar. Para isso, eu vou vir aqui em importar, selecionar o arquivo lá do AutoCAD, o DWG, ó, clicar em abrir, ele já abre aqui automaticamente, e ele vai perguntar aqui, ó, quais que são os layers que você quer, tá? Então, vou colocar aqui que eu quero todos eles. Então, aqui a gente já tem layers, tá, específicos aqui, ó, para bairro, quadra, lote, edificação, tá, piscina, rua. Vou dar um confirmar. A vetorização, ela já está feita aqui para todos os lotes, todas as quadras, as ruas, tá? Para colocar nome de rua também é bem fácil, é bem simples aqui, ó. Se eu vier nessa opção aqui, rua, ó, eu clico aqui e consigo colocar o nome da rua aqui, tá? Só mostrando para você, por exemplo, se você não sabe, né, o nome dessa rua, como que você pode fazer? Aqui mesmo, dentro do software, ele já tem uma abinha para você ir lá no Google Maps, ó, ele vai carregar a área, e aí você já consegue fazer ali a visualização de qual que é a rua que tem aqui no seu projeto. Então, olha só, Rua José Afonso. Então, eu volto aqui, posso, por exemplo, colocar aqui, ó, a rua que nem eu estava falando. Então, eu vou colocar aqui, ó, Rua José Afonso, tá, ó, na camada rua aqui. Aqui é o tamanho do texto, que é o tamanho que ela vai ficar aqui. Vou só dar um confirmar. Quando eu clico em confirmar, ó, ele deixa eu redirecionar aqui, ó,
localizar certinho, tá? E eu posso clicar aqui quantas vezes eu quiser para colocar o nome dessa rua em vários lugares. Então, basicamente, essa parte aqui de vetorização era isso que eu queria mostrar aqui no software, ó, que a gente está trabalhando aqui com essa abinha CAD de edição, que é basicamente tem as ferramentas, né, do CAD aqui pra gente, e é bem legal porque é bem específico aqui para vetorização, então vocês viram, né, que a gente consegue mudar aqui de uma reta para arco. São várias opções que facilitam, tá, essa questão quando você está trabalhando aqui com uma área urbana e principalmente se tiver a finalidade aí para IPTU. Então aqui a gente vê que já tem os layers, principais layers que a gente utiliza. Temos essa facilitação aqui em relação ao Google Maps dentro aqui do software para a gente conseguir acompanhar nome de rua, se quiser fazer alguma conferência, tá? Tudo isso ajuda muito e agiliza bastante aqui essas questões. Então, o que mais que a gente tem aqui nessa aba, tá? Para a gente ir para a próxima depois que eu vou mostrar, aqui também tem como a gente ver, ó, por exemplo, cálculo de área, cálculo de distância, tá bom? Então é bem simples, ó. Por exemplo, cálculo de área aqui, se eu quiser fazer aqui, por exemplo, uma área de um lote, tá? Só eu medir aqui. Ele já dá a área assim que a gente fecha o polígono, ó, então 260 metros quadrados. Se você quiser fazer uma conferência rápida, tá? É bem simples aqui, ó. Você vem aqui, contorna aqui a área de interesse, tá? Lógico, de forma mais precisa do que eu tô fazendo aqui, né? Só para mostrar. Então, ele já dá a área, tá bom? Outra coisa aqui também, ó, distância. Então, lembrando que o nosso mosaico de ortofotos, né? Ele tá na escala de 1 para 1. Então, toda a medida que é feita aqui em cima é como se estivesse fazendo no terreno. Então, se eu vier aqui e medir, por exemplo, o atestado à frente do lote, ó, tá dando 12 metros, é porque realmente é essa medida lá no terreno, tá bom? Então, aqui, se você continuar aqui medindo, ó, é como se ele fizesse aqui o perímetro, tá? Ele vai somando aqui, vai dando as medidas, olha só. Então, você pode continuar ou não. Então, basicamente aqui, para você fazer uma conferência rápida, é bastante útil. E aqui, o que é mais importante para a gente, que é um principal diferencial aí do AutoCAD, é porque tudo isso que a gente está fazendo, a gente consegue aqui vincular com o SIG, tá? O SIG é Sistema de Informação Geográfica, ou seja, a partir disso daqui a gente consegue gerar um banco de dados, tem como a gente também integrar isso que a gente está vetorizando com um banco de dados que a prefeitura já tem, por exemplo, tá? E eu vou mostrar aqui. Então, se, por exemplo, eu tiver o banco de dados da prefeitura, quiser importar algum arquivo aqui, por exemplo, se já tem pronto, qual que é o número dessa casa, qual que é a rua, algumas informações a mais, tá, de cada lote, de cada terreno aqui, eu consigo. Então, se eu vier aqui nessa opção, por exemplo, importar, vou importar um arquivo aqui, simulando como se fosse aí um dado da prefeitura que já tem, ó, vou vir aqui, abrir, tá, é um arquivo, ó, CSV. O que tem dentro desse meu arquivo? Então, aqui é como se fosse um cabeçalho falando, tá? Aqui que tem as informações. Então, a primeira informação aqui, o código do IPTU. Eu vou associar aqui a nossa primeira coluna. A área edificada vai ser a nossa coluna 2. A área do lote, coluna 3. A rua, 4. Tá? O número aqui, 5. O complemento aqui, no caso a gente não tem, a nossa tabela ela vai direto aqui para o nome do proprietário, ó. Então, é só para você entender que isso que eu estou configurando aqui é de acordo com a minha tabela, tá? Então, aqui, como eu falei, ó, esse primeiro número aqui é o código do IPTU, depois a gente tem aqui a área construída, depois, ó, área do lote, tá? Nome da rua, o número da casa, e aqui eu vou colocar que a nossa próxima informação aqui, que é o nome do proprietário, ó, é o 6, tá? Só configurar aqui em relação e mostrando que o separador, ó, é o ponto e vírgula, tá? O que seria isso? Que ele vai separar os elementos aqui do meu arquivo. Então, pode perceber que quando tem um ponto e vírgula, é porque ele está falando que já é outra informação. Bom, então, basicamente, aqui eu vou dar um importar. Depois de ter importado, aí a gente vai fazer agora as vinculações em relação aos dados que a gente importou e aos dados que a gente tinha vetorizado. Então, para isso, a gente vai na abinha vincular. E aí, a gente vai, por exemplo, vincular um lote, tá? Em relação ao número da rua, ao proprietário, aquelas informações que a gente importou, por exemplo, da prefeitura, a gente vai lá e vincula esse lote que a gente tinha vetorizado. Então, depois de você escolher, ver qual que é o lote certo, qual que é o número do lote, aí você pode clicar ali em verificar e aí ele vai ter associado. Para isso, você pode ir ali no Google Maps
conferir se é realmente aquele lote, tá? Então é bem bacana que tem como fazer dentro do software, tem como fazer bastante coisa, e principalmente aí para a gente deixar, digamos assim, esse banco de dados em ordem, tá? Que você vai ter as informações completas sobre um lote, sobre a área construída, onde ele está localizado. A gente vai dar um verificar, um ok, para ele falar que vai estar concluindo aí, tá? E aí já aparece ali. Então, assim por diante, eu escolho qual que é ali a minha edificação e vou dando um ok aqui conforme as informações que está dessa edificação, né? De acordo com o número dela, de quem que é o proprietário e tudo mais. Então, lembrando aqui que essas configurações aqui, elas são todas, né, um exemplo aí, elas não são verídicas, tá? Então, só para a gente estar demonstrando aqui como que faz. Então, por exemplo, depois que você já fez toda essa verificação, depois a gente consegue, né, depois que a gente atribuiu aí essas informações aos lotes, às edificações, a gente consegue fazer conferências. Por exemplo, se habilitar essa opção, a gente consegue ver o número de todas as casas, tá? Depois o nome de rua, se eu quiser também tem como ver lá o endereço, lá, aquela opção do IPTU, né, qual que é o código, tá bom? Então aqui é bem bacana, por isso que a gente fala de uma base de dados, que tem vários dados associados em um local só, tá bom? A gente fala de banco de dados, então é bem importante, bem interessante a gente estar trabalhando. E se, por exemplo, eu quiser pesquisar o nome de uma rua, por exemplo, a Rua Caetés, tá? Eu vou lá, dou um pesquisar, ele encontra, tá bom? Ó, que eu já tinha digitado aqui. E aí, se eu der um ok, ele já mostra qual que é a localização daquela rua. Então, essa consulta, ela serve para você fazer tanto para rua, quanto edificação, para casa, qualquer coisa que você quiser saber, você consegue consultar nesse banco de dados. E aí, uma coisa bem bacana, por exemplo, se eu quiser escolher um lote, tá? E ver as informações da cobrança de IPTU dele, já faz de forma automática. Então, ó, eu seleciono aqui a área, tá? Aqui tem as informações gerais associadas ali, que a gente já tinha feito essa associação. Depois aqui embaixo eu consigo ver qual que é a área bruta, tá? Em metros quadrados. Aqui também tem alguma descrição. Eu consigo ver aqui se tem uma área de piscina, então se tiver eu consigo colocar aqui, tá? Então é uma aplicação bem bacana. Então depende aí da sua aplicação, se vai colocar ou não. E por fim, ó, ele dá a área final, tá? Que ele vai cobrar aí o IPTU. Então, essa informação de cada lote a gente consegue gerar também um relatório específico, tá? Então, se a gente clicar aqui em notificações, ó, a gente vai conseguir gerar um relatório desse lote em específico, tá? E vai mostrar certinho essas informações e você consegue exportar, imprimir, tá bom? Então, é bem bacana se você depois tiver que fazer alguma conferência. Então, tem tudo aqui nesse relatório, você consegue também ajustar algumas coisas e isso é bem interessante aqui, tá? Então, eu vou fechar essa opção e vou mostrar aqui também, ó, essa parte que a gente consegue gerar essa notificação. E aqui eu estava falando, tem como você alterar as informações, tem como você salvar também, tá? Então, aqui é como se fosse um editor Word mesmo, para você estar gerando o melhor relatório possível para a sua aplicação, tá? Então, aqui, esse produto, ele é bem completo, tem como fazer bastante aplicação nessa área de IPTU, tá? E aí, outra coisa aqui, ó, por exemplo, tem como a gente fazer a conferência de quais que foram os lotes ainda que você não fez notificação, tá? Tem como saber também aqui, você selecionar uma área e saber qual que, por exemplo, quantos lotes tem uma área menor do que 7 metros quadrados, tá? Então aí, basicamente todos, né, porque a área é maior. Então, por exemplo, vamos aumentar aqui a área para fazer um exemplo. Se eu colocar, deixa eu ver, se eu colocar, por exemplo, 100 metros quadrados, aí ele já seleciona só esses lotes, tá bom? Então aqui tem como você trabalhar com esse tipo de seleção, com esse tipo de informação que vai ajudar bastante aí no acompanhamento do seu projeto, tá? Então ali, ó, vinculação, então são todos os lotes que a gente fez essa vinculação lá no início, que eu mostrei como é que faz, tá? Então aqui é bem interessante as informações, tem como fazer bastante coisa interessante aqui e é bem produtivo, tá bom? Então se você tem o interesse de trabalhar com IPTU, quiser entregar para o cliente já digamos assim, esses produtos, tá? Esse software aqui, que é o Métrica City Pro, ele é perfeito para você estar trabalhando com isso. E mostrando aqui por fim o último produto que a gente pode gerar, tá? Aqui se eu vier em áreas e eu colocar, tá? Eu vou esperar abrir a janelinha, vou colocar aqui o que eu quero de informação para exportar. Então, por exemplo, vou selecionar todas, vou só tirar a área de piscina, tá? E vou dar um OK. Então, o que ele vai gerar aqui para mim? Ele vai gerar um arquivo, um produto final, tá? Ó, com todas as informações já associadas. Então, eu consigo aqui mandar isso depois para a prefeitura ou para o cliente que tiver interesse, tá bom? E aqui ele vai ter basicamente aí um Excel com todas as informações de todos os lotes, tá bom? Isso aqui é um produto bem bacana. Então, basicamente, o que eu queria mostrar aqui no software é isso, tá?
E lembrando que só dá para fazer todas essas últimas conferências aqui, tá? Toda essa automatização de busca, consulta, porque a gente está trabalhando com um banco de dados, tá? Então, esse software ele é bem completo, eu falei para vocês, porque ele já tem tudo. Ele tem a parte do CAD, ele tem essa parte do SIG, tá? Que é esse Sistema de Informação Geográfica, tem como a gente fazer essas associações, tá? Tem a parte ali do Google Maps também para você estar consultando, então é bem completo. Ele é um software pago, né? Então, um próximo software aí, gratuito que mais se assemelha com ele seria talvez o QGIS, tá? O QGIS também é associado aí, integrado com um banco de dados e você também pode estar utilizando esse software. Claro que ele não tem tanta automatização aqui que nem esse daqui, mas também tem como a gente trabalhar com um banco de dados, construir esse banco de dados, tá? Tem bastante aplicação legal. Então, por fim, aí queria dizer que se você ficou interessado por esse software, por essas aplicações, tá? Lá no YouTube tem um curso completo deles para você estar fazendo e estar aprendendo aí como mexer, quais aplicações que tem, o que mais que você pode fazer, porque tem muito mais aplicações, tá? Eu mostrei aqui essa parte mais para cadastro urbano, aí para o cálculo de IPTU. Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula e até a próxima!